Você está na TV São Carlos. O programa que você irá assistir é uma produção independente e as responsabilidades são de seus realizadores. Olá, tudo bem? Esse é o programa Chegou a Hora e você é muito bem-vindo ao programa de hoje, que eu espero seja um momento assim de grande alegria, grande vitória. Como sempre, esse é um programa de despertamento espiritual para elevar a sua vida a uma nova dimensão. Eu tenho sentido muita alegria, muita disposição na minha alma em realizar esse trabalho, porque graças a Deus temos a esperança de estarmos alcançando aí corações que estão com fome, com sede de justiça e que desejam realmente viver uma vida em uma dimensão superior, em um nível de excelência, em um nível de grande vitória. Se você está aí assistindo, eu creio que você é a pessoa que foi escolhida para esse momento, para receber aquilo de melhor que Deus tem para a sua vida. Continue conosco, será um tempo muito agradável. Nós estaremos falando sobre a palavra de Deus, estaremos fazendo um momento de oração e estarei motivando você a dar alguns passos que certamente vão fortalecer você espiritualmente. Sabe por quê, gente? A vida começa na dimensão espiritual, ela não começa na dimensão natural. Se nós tivermos essa compreensão, essa luz, então de maneira simples, com certeza vamos ver as portas se abrindo, a paz se instalando aí no coração, a saúde sendo renovada. Tem tanta gente correndo atrás de saúde, né? Como eu ouvi alguém dizendo outro dia. Nunca tivemos tanto médico e uma medicina tão evoluída como nessa geração, nesse nosso tempo. Mas por outro lado, nunca tivemos tanta gente doente como nós vemos na atualidade. Então, percebe? As coisas se completam, né? Graças a Deus que elas se completam nesse sentido. Pelo menos tem médico. Porque o que tem de gente doente é brincadeira. Aí fica todo mundo correndo atrás de saúde, e não sei o quê, e boa alimentação, e academia. Vai, pregador, então eu não devo ter uma boa alimentação, fazer um exercício físico? Não disse isso. Eu disse que muitos dos problemas que se manifestam no corpo começam no espírito. Essa é a questão, essa é a luz. Quando nós estamos bem no espírito, nos sentimos bem na alma e, consequentemente, vai se manifestar no corpo. Então, buscai ao Senhor, diz a Bíblia, enquanto você pode achar. É muito importante nós termos essa vontade de ter um encontro com Deus. E vamos lá, eu quero levar você a uma palavra no programa de hoje, muito legal. É uma história bem conhecida, mas que às vezes falta uma certa atenção para perceber como que Deus nos dá o livramento. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16, a Bíblia diz assim, olha: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Viu que palavra abençoada? É engraçado que o próprio rei, ele sabia
que Daniel era uma pessoa temente e fiel a Deus. Até porque, gente, quando nos encontramos com uma pessoa que é temente e fiel a Deus, ela não precisa explicar muitas coisas, não. Ela não precisa ficar pregando para a gente perceber que ela é temente e fiel a Deus, não. Só de olharmos. A verdade é que apenas a expressão de uma pessoa que é temente e fiel a Deus já é uma expressão diferenciada. Você vê pela maneira que ela se comporta, pela maneira que ela fala, que ela gesticula, as palavras que ela usa, a expressão que ela transmite, às vezes com um sorriso, às vezes com um abraço. Percebemos uma pessoa que é temente e fiel a Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você se sente uma pessoa temente e fiel a Deus? Você percebe no seu interior esta fé que diz claramente no seu coração que você é uma pessoa de Deus, que pertence a Deus? Ou você tem alguma dúvida? Vou ampliar um pouquinho aqui a minha interrogação. Se eu perguntar para você assim diretamente: você é uma pessoa salva ou não? O que você responderia? Qual seria o seu argumento? Você teria alguma dúvida no seu coração? Tipo, bom, eu estou fazendo o que eu posso, eu sou uma boa pessoa, eu tenho tentado praticar umas boas obras. Qual seria a sua resposta? Você diria: eu não sei ao certo, ou eu sou salvo. Eu sei que eu sou salvo porque eu sou temente e fiel a Deus. Dário, o rei, ele conviveu com Daniel e ele sabia: Daniel, você pode estar indo para a cova dos leões agora, mas o teu Deus, a quem você serve continuamente, ele livrará você. Olha como é importante nós sermos uma pessoa de Deus. Nós temos essa consistência na nossa fé. Até engraçado, né? Fé consistente. Sendo que a fé é algo que não podemos pegar. Mas quando nós temos uma fé verdadeira, é como se a gente já tivesse com tudo nas mãos. Você pode estar se sentindo hoje numa cova de leões. Você pode estar se sentindo hoje diante da própria morte, como foi Daniel. Ele enfrentou esse desafio de ver a morte ali diante dos seus olhos. Mas o próprio rei sabia com tanta certeza que pela fidelidade de Daniel, aquela morte que era certa não iria atingi-lo. Olha que impressionante, né? Que virtude, que grandeza. Agora, se o rei que lançou Daniel na cova dos leões sabia com tanta certeza que os leões não devorariam Daniel, eu imagino a tranquilidade e a paz que Daniel estava sentindo pela sua fidelidade a Deus. Então, meu amigo, a gente vai fazer uma pequena pausa para você interiorizar aí essa interrogação. Eu sou temente e fiel a Deus? Por que eu estou sentindo esse medo? Por que eu estou passando por esse problema? Por que parece que eu estou aqui na cova dos leões? Por que todas essas dificuldades? Por que essa angústia, essa depressão na minha vida? Eu sou de Deus, eu não sou? Vai refletindo sobre isso e na sequência eu volto para nós concluirmos e você vai entender se você está na direção certa ou não. Já já voltamos. Beca! Mamãe. Olha, filha, o que a mamãe achou aqui olhando as fotos.
É, filha, a sua vida inteira foi vivendo milagres. Que chorei, tanto que clamei, nada foi em vão. Hoje é a minha vez. Tanto que eu ouvi, abandona esse Deus, mas firmei minha fé e acreditei. Vi sinais de vi nascer milagres muito além do que sonhei. Eu vi manancial de águas turvas a brotar. Deus me escolheu pra viver milagres e contar. O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres, e o meu futuro Deus proverá. Um milagre novo para se contar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus havia preparado para mim. Eu só sei que sempre há um novo milagre. Eu vou contar. Tanto que chorei, tanto que clamei, nada foi em vão. Hoje é a minha vez. Tanto que eu ouvi, abandona esse Deus, mas firmei minha fé e acreditei. Vi sinais de Deus por onde passei, vi nascer milagres muito além do que sonhei. Eu vi manancial de águas turvas a brotar. Deus me escolheu pra viver milagres e contar. O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres, e o meu futuro Deus proverá. Um milagre novo para se contar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus havia preparado para mim. Eu só sei que sempre... Já deu para refletir? Já deu para conseguir uma resposta? Eu estou me sentindo na cova dos leões, num desespero entre a vida e a morte. Sabe, gente, eu tenho certeza que Daniel, segundo a escritura aqui que nós acompanhamos, que nós lemos, uma história tão conhecida, né? Tem tantos quadros por aí do Daniel lá no meio dos leões. Nós sabemos que Daniel foi lançado naquele lugar por causa de pessoas que o invejavam, pessoas que o perseguiam, e infelizmente aconteceu de armarem uma situação contra a vida de Daniel. Ele, na sua inocência, acabou sendo lançado na cova dos leões. Você se sente assim? Às vezes você se sente uma pessoa inocente, mas sendo perseguida, estão armando, tramando contra a sua vida, e de repente você se sente uma pessoa injustiçada. E olha, tem muita gente inocente que tem pago um preço, sabe? Agora, entre pagar um preço na inocência e pagar um preço
com a culpa? Boa essa, hein? É melhor você pagar o preço inocente, porque Deus está vendo a sua inocência. Se você está sendo perseguido, injustiçado, criticado, inocentemente, continue assim, porque no final Deus te dará o livramento. Agora, duro é aquele que está sendo perseguido, está sendo injustiçado, mas que no fundo ele deve também, né? Tem uma culpa lá no cartório, né? Como diz, ele tem a culpa também, então ele está sofrendo uma injustiça, mas é lógico, ele praticou a injustiça primeiro, e não é o caso aqui de Daniel. Daniel era um homem honesto, íntegro, temente a Deus. Ele era uma pessoa que não tinha culpa. Mesmo assim, foi lançado na cova dos leões. Mas ele estava tranquilo, eu tenho certeza disso, porque uma pessoa que é temente a Deus e fiel a Deus, mesmo sendo injustiçado, mesmo não tendo culpa, a pessoa continua tranquila, em paz, porque ela sabe que se aquilo tudo está acontecendo, Deus está vendo. Isso é fé, hein? Isso é fé. E o engraçado é que o próprio rei Dário, que era amigo de Daniel, também sabia que Deus estaria livrando Daniel daquela situação tão terrível em que ele estava enfrentando por causa de uma injustiça. Então, meu amigo, você que assistiu o programa hoje, não fica aí desesperado não, a menos que você tenha culpa. Se você tiver culpa, o meu conselho para você é o seguinte: corrija logo, se arrependa, se conserte e coloque as coisas em ordem. Mas se você está sofrendo uma injustiça e se sente uma pessoa limpa, livre, tranquila, consciência, em paz, fica tranquilo também, porque Deus, Ele está no controle, Ele está vendo todas as coisas, Ele está vendo você, está vendo a sua inocência, e Ele sabe livrar aqueles que são fiéis a Ele. E nós sabemos muito bem que Daniel foi liberto daquela situação, porque mesmo em meio aos leões, os leões não o devoraram. Agora, aqueles que estavam perseguindo Daniel, quando caíram ali naquela cova, foram destruídos, porque Deus sabe livrar os inocentes. Deus sabe livrar quem é fiel e temente a Ele. Se você assistiu esse programa, falta temor e fidelidade, vamos nos unir para trabalhar esse lado, para que você se torne cada vez mais temente e fiel a Deus. Mas se você hoje sente a consciência tranquila e sabe que é uma pessoa temente e fiel a Deus e está dando tudo errado, não se preocupe. O final, Deus estará entrando em cena, tirando você da cova dos leões. Você crê ou não? Eu creio assim como Dário, creio por você. Gostou? É isso aí, essa é a nossa alegria, a nossa esperança, e fica tranquilo, fica na paz, porque Deus te dará a vitória. Nós vamos terminando, mas temos que orar, né? Vamos orar para que Deus complete esta obra. Vamos falar com Deus. Eu quero que você se una comigo nessa esperança. Eu vou pedir que Deus entre em cena para tirar você da cova dos leões. Ah, pregador, nem tem leão por aqui? Você que pensa que não tem. Tem muito leão por aí querendo te devorar, tá certo? Ah, mas eu não estou passando por nada disso. Mesmo assim, você querendo ou não, você está na cova dos leões. Eu também. E se Deus não agir, somos devorados. O que o pregador está falando? Eu estou falando para você aquilo que está escrito na palavra. O diabo, nosso adversário, está sempre ao redor, rugindo como um leão, querendo nos devorar. Por isso vamos orar para que Deus nos livre. Amém? Então vamos, feche os olhos, se concentre comigo. Pai Celestial, pelo poder do nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor traga o livramento, traga, meu Deus, a justiça, traga, meu Deus, a paz ao coração desta pessoa que se encontra, meu Senhor,
às vezes em agonia, em sofrimento, meu Deus, por causa de uma injustiça, por causa de uma perseguição, por causa de uma armadilha que foi, meu Deus, ali preparada para destruir a vida dessa pessoa. Mas um dia, nós vimos aqui na sua palavra, o Senhor entrou com o livramento na vida de Daniel, que era um homem inocente, era um homem temente, era um homem fiel ao Senhor. E o Senhor deu a ele o escape da maneira certa, de uma maneira gloriosa e sobrenatural. Eu sei que o Senhor fará isso também na vida desse homem, desta mulher, desse moço, desta moça. Meu Pai, essa pessoa que se sente encurralada, meu Deus, e parece que está ali entre a vida e a morte, mas se essa pessoa, meu Pai, nesta oração, dedicar a sua vida, meu Senhor, e crer que o Senhor dará o livramento, eu também creio que o Senhor já está agindo, já está trabalhando para trazer a resposta, tirar esta vida desta cova dos leões e operar, meu Deus, um milagre no sobrenatural. Eu oro, pois eu sei que Tu és um Deus fiel, e aquele que teme ao Senhor não ficará abandonado, mas receberá a bênção do Senhor e a presença do Senhor. Esteja, meu Pai, com esta vida agora, aonde ela estiver, meu Deus, em casa, no trabalho, meu Senhor, num quarto de hotel, às vezes sozinho, às vezes em companhia de outras pessoas, mas que o Senhor tenha agora esta ação poderosa para consolar e trazer a paz ao coração de todos que receberam esta palavra e esta oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se alegre, sinta paz e vamos caminhar juntos, porque assim nós encontramos o caminho da vitória. Você quer realmente uma vida de fidelidade, uma vida de fé na presença de Deus? Eu quero oferecer para você um pequeno presente. O meu livreto Jesus, como desejo ser um cristão. A verdade é, só será livre da boca do leão quem for um cristão. Senão, não há esperança. Você é um cristão? Estou pensando aqui, será? Alguém pode estar aí refletindo, será que eu sou um cristão? Esse livrinho vai ensinar você o que é ser um cristão, como ser um cristão. E se você quiser, eu te dou de presente. Olha que coisa simples, é só fazer o seu pedido. Você solicita e eu envio no seu endereço. Solicite pelo telefone, você pode usar os telefones aí que ficaram à sua disposição. Eu atendo no telefone 99234-8987. Você pode ligar diretamente, falar comigo, eu anoto o seu endereço e envio o livretinho. Coisa simples, né? Muito fácil. Sabe qual é o problema de muita gente? Que são coisas tão fáceis que elas desprezam, ignoram, fazem de conta que não vai dar em nada. E na verdade são as coisas simples que normalmente trazem as maiores vitórias para as nossas vidas. Quer o livrinho? É só ligar ou pode até solicitar por e-mail, tá? Você envia o e-mail já com seus dados, seu endereço, e eu vou enviar para você de presente. Vai ser um prazer. Mas para que isso? Para nós estarmos mais ligados um ao outro. Eu quero que possamos ir além do programa Chegou a Hora. Eu quero que você esteja com a sua família na nossa comunidade. Rua Gastão Vieira, número 46, no Santa Felícia. Nós temos 2 reuniões, uma no domingo, às 19 horas, e a outra na quarta-feira, às 19h30, com a campanha Portas Abertas. Você não pode perder, sabe? Não pode ficar fora desta grande oportunidade. Deus tem uma porta aberta para você, mas você tem que agir. Daniel, ele foi liberto da boca lá dos leões, porque ele era um homem de ação. Se a gente for ver o texto direitinho, nós vamos perceber que Daniel foi jogado na cova dos leões porque ele estava orando. Ele gostava de orar, ele gostava de estar na presença de Deus. Você gosta de estar na presença de Deus? Gosto, pregador, eu gosto de estar na presença de Deus.
Então, nada melhor do que a casa de Deus. Rua Gastão Vieira, número 46. Eu quero ter o prazer de abraçar você e sua família, e nós estamos juntos, compartilhando, ouvindo ali no calor, sabe? No calor, a mensagem, a oração, o toque das mãos, o abraço, tudo isso é tão importante para as nossas vidas. Mas tem de ser uma pessoa de ação, senão cai na cova dos leões e já era, vai ser devorado. Quer vencer? Quer sair desse buraco? Tem muita gente que se sente assim, né? Num verdadeiro buraco. Espero que não seja o seu caso. Mas se for, Deus te livrará da boca dos leões. Estejamos juntos no próximo programa, continuamos. Será um prazer ter a sua companhia mais uma vez. Cada programa, uma nova mensagem, viu? Olha, são 4 por semana. E eu tenho trabalhado intensamente para não repetir nenhum. Salvo algumas ocasiões que às vezes viajamos, mas fora isso, cada programa, nos horários que você viu aí, cada programa é uma nova mensagem. Estamos aí, hein? TV São Carlos, e eu espero que você me ajude a divulgar o programa Chegou a Hora. Forte abraço, no próximo programa então estaremos juntos e lá na nossa comunidade. Tchau, tchau e até breve.